Nós vamos resolver os exercícios do livro didático 9, páginas 52 e 53. O primeiro exercício fala sobre um micro-ondas. E esse exercício a gente vai ver que ele está ultrapassado, né? Porque atualmente a gente já sabe que o que eles estão comentando aí no enunciado não é verdade. E qual é o problema, né? O problema é que ele diz que no micro-ondas, as ondas com frequência de 2,45 GHz atingem as moléculas dos alimentos e diz que essas moléculas dos alimentos possuem a mesma frequência que as micro-ondas, né? E isso não é verdade. Antigamente, né, se acreditava nisso, né, mas atualmente já sabe-se que não é dessa forma, né, que vai aquecer o alimento no micro-ondas. Então, eu deixei aqui ao lado dois links. Um é um artigo explicando, né, por que a água do micro-ondas não se aquece por ressonância, porque o que eles estão descrevendo nesse enunciado seria essa explicação. E também um vídeo, um daqueles vídeos que eu já enviei a vocês no outro dia, tem também a mesma explicação do porquê que o alimento não vai se aquecer pelo fenômeno da ressonância no micro-ondas. Então, a gente vai só cancelar esse exercício e passar para o próximo. O exercício 2 é sobre eco. E aí ele diz o seguinte: um atirador dispara uma arma cujo som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Após 8 segundos, o atirador ouve o eco do som emitido no disparo. Calcule a distância entre o atirador e a superfície que refletiu o som. Então vamos lá. A velocidade com que o som se propaga no ar, 340 metros por segundo. Esses 8 segundos que ele está dizendo aí é o tempo gasto para a onda sonora sair da arma, refletir numa superfície e voltar, ok? E como a gente quer saber a distância que ela percorreu, se a gente usar os 8 segundos, a gente vai estar encontrando a distância de ir e voltar. Então, para encontrar a distância mesmo que separa a arma da superfície refletora, a gente vai precisar utilizar metade desse tempo, que é só o tempo da ida, ok? Então, fazendo aqui, substituindo a velocidade por 340 e o tempo, então, por 4 segundos, a gente obtém o deslocamento, que é de 1.360 metros. O exercício 3 vai contar para a gente como que os morcegos fazem, né? Então, diz que os morcegos são mamíferos voadores e eles dispõem de um mecanismo denominado biosonar ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Então, como que o morcego faz? Ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros do objeto, com uma frequência de 100 kHz e comprimento de onda de 13,5 vezes 10 a menos 3 metros. E pede que a gente determine o tempo de persistência acústica dos mamíferos, no caso os morcegos. O que é essa persistência acústica? É a permanência da sensação auditiva. Vamos ver o que ele deu de informação aqui. Disse que a distância entre o morcego e o objeto era 5 metros, a frequência da onda emitida pelo morcego e o comprimento de onda dela também já foi informado. E com essas duas informações, comprimento de onda e frequência, a gente pode determinar a velocidade da onda sonora nesse meio onde o morcego se encontra, ok? Só que precisamos tomar cuidado que a frequência está em kHz. Então, a gente precisa se lembrar que quilo quer dizer 1000 ou 10 elevado a 3. Então, quando nós formos calcular a velocidade, a gente vai precisar colocar 100 vezes 10 elevado a 3. E aí multiplicar pelo comprimento e encontrar a velocidade com que a onda se propaga. Então, colocando aqui para vocês a resolução. A velocidade, no caso, nesse lugar é de 350 metros por segundo, velocidade do som, certo?
E agora, o que acontece? A gente precisa descobrir o tempo, né? O tempo do eco. O tempo do eco é o tempo de ir e voltar, né? Então, o som vai sair do morcego, refletir no objeto e voltar. Então, a distância que a gente tem de 5 metros, a gente vai precisar lembrar que é só distância, né? Seria uma distância, distância de ir e mais 5 metros para voltar. Então, esse ΔS, a gente vai considerar ali como 10 metros, né? Duas vezes os 5, a velocidade de 350 é a que a gente já calculou. Isso permite encontrar um tempo gasto, né, para o som ir e voltar de 0,03 segundos, que corresponde à letra C. Os próximos exercícios serão sobre efeito Doppler. Então, eu vou fazer aqui agora uma revisão de como calcular frequência aparente, que a gente vai precisar utilizar essa expressão nos próximos, então. Então, a fórmula diz lá para vocês, F' igual a F, aí abre o parênteses, e aí a gente tem lá umas somas de velocidades. Então, o que é o F'? É a frequência aparente percebida pelo observador. E o F é a frequência real emitida pela fonte. Para que a gente calcule essa frequência aparente, a gente vai precisar multiplicar então a frequência real por esse parênteses aí de velocidades. A velocidade que está sem letrinha embaixo, né, é a velocidade da onda. No caso, se for uma onda sonora, a velocidade do som naquele meio. E aí nós temos ainda a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Então, na parte de cima, a gente tem lá velocidade do som mais ou menos velocidade do observador. E no denominador, a gente tem a velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. E esse mais ou menos, a gente vai precisar ver como que vai fazer para utilizar, né? Para resolver esse tipo de exercício, a gente precisa sempre, né, antes de mais nada, identificar quem é o observador, quem é a fonte da onda sonora. Aí a gente traça uma seta do observador até a fonte da onda. E no sentido dessa seta, todas as velocidades serão consideradas positivas, no sentido oposto, negativas. Então, naquele exemplo que tem ali ao lado, o homem que está se movimentando no sentido da seta vai ter velocidade positiva e o veículo, né, já velocidade negativa, porque está no sentido oposto ao da seta. Então, naquela fórmula ali, no caso, se a gente fosse considerar essa situação, a velocidade do observador seria mais e a velocidade da fonte seria menos. A única maneira da gente determinar é sempre colocando essa seta, escolhendo o sentido positivo, o sentido que vai do observador para a fonte da onda, e aí descobrir o sinal. Então, a gente vai fazer agora vários exercícios e vai dar de exemplo aqui. O exercício 4 diz o seguinte: uma fonte em repouso emite um som de frequência 2000 Hz que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. A velocidade com que um observador deve se aproximar dessa fonte de modo a perceber um som de frequência 4000 Hz vale. Então vamos lá para a nossa fórmula e vamos ver o que ele já deu de informação para a gente. A fonte em repouso, então a velocidade da fonte vai ser zero, né? Se ela está em repouso, a velocidade é zero. Então, VF já sabemos que é zero. Aí, essa fonte emite um som de 2000 Hz. O som que a fonte emite é a frequência real. Então, aquele F já é 2000 Hz. E ele se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. Essa é a velocidade do som, então é o Vzinho. Então, o Vzinho é 300, o F é 2000 e a velocidade da fonte é zero. Agora, ele quer que a gente descubra qual é a velocidade do observador, né, quando ele se aproxima dessa fonte, de forma que a frequência aparente, né, que ele percebe, é 4000 Hz.
Então, vamos ver aqui a resolução. Ele já informou 4.000 Hz para a frequência aparente, 2.000 para a frequência real, 300 metros por segundo a velocidade do som, a velocidade do observador é o que a gente quer descobrir, e a velocidade da fonte, da onda, ele disse que é zero, porque no caso está em repouso. A gente vai fazer o cálculo, isolar a velocidade do observador e chegar que é 300 metros por segundo, letra A. Outro exercício, então, número 5, aí ele mostra uma figura, né, de uma ambulância se movimentando na mesma direção, mas em sentido oposto a um automóvel. E aí fala o seguinte, que essa ambulância se move com velocidade de 30 metros por segundo. E o carro se move em sentido contrário, com velocidade de 10 metros por segundo. Então vejam que a gente já tem a velocidade da fonte e a velocidade do observador aí. Mais para baixo ele diz assim: a sirene da ambulância emite um som de frequência 900 Hz e se a velocidade do som no ar for de 300 metros por segundo, calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista antes do cruzamento de seu carro com a ambulância. Então, olha só, temos as velocidades do observador e da fonte, temos a frequência, né, do som, a frequência real, temos também a velocidade do som. E o que a gente precisa calcular é a frequência aparente, que é o F'. Bom, para a gente começar, como sempre, a gente vai traçar essa seta, que eu já coloquei aí amarela, do observador até a fonte de onda. Então, é uma seta, nesse nosso exercício, uma seta que está indo para o lado esquerdo. Então, olha só, a velocidade do carro vai ser no mesmo sentido da seta, então é uma velocidade positiva. A velocidade da ambulância, no sentido oposto, terá que ter o sinal negativo. Então, a gente vai substituir tudo isso ali na nossa fórmula para poder descobrir o valor da frequência aparente, que é o F'. Então, fazendo ali a substituição, né, 900 é a frequência real, 330 a velocidade do som, velocidade do observador positiva, de 10 metros por segundo, velocidade da fonte de onda, menos 30 metros por segundo. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar numa frequência aparente de 1020 Hz. É uma frequência maior do que a frequência real, porque quando a fonte sonora está se aproximando do observador, a gente já viu, né, que a gente vai ter uma frequência mais alta, a frequência aparente vai ser mais alta que a real. Agora, no exercício 6, ele fala assim: em relação à questão anterior, determine agora a frequência aparente do som ouvido pelo motorista do carro depois do cruzamento de seu carro com a ambulância. Então eu fiz uma figurinha, né? Inverti, agora o carrinho já ultrapassou a ambulância, agora o carrinho está indo já para o outro lado, ali a ambulância. Então eles já estão um de costas para o outro. E ele quer que a gente faça o mesmo cálculo de qual que vai ser a frequência aparente agora que o carro está se afastando da ambulância. Então, de novo, a gente vai traçar uma reta ligando a posição do observador até a fonte. Então, a gente agora, nessa nossa reta, vai ser para a direita. Aí, o que acontece? O carro continua com a velocidade lá de 10 metros por segundo e a ambulância com velocidade de 30 metros por segundo. Mas agora, quem vai ser negativa, né? A velocidade que vai ser negativa agora é a do carro, porque ele está indo para o lado oposto do que está mostrando a nossa seta. Então, a velocidade do carro agora vai ser menos 10 metros por segundo e a da ambulância mais 30 metros por segundo. Substituindo novamente ali na nossa fórmula, a gente vai encontrar a frequência aparente agora de afastamento, né? Então, 900 Hz era a frequência real, 330 a velocidade do som. O que mudou agora foi o sinal, né? A velocidade do observador agora ficou negativa e a velocidade da fonte ficou positiva. Fazendo o cálculo, a gente obtém uma frequência aparente de 800 Hz,
que é menor que a frequência real. Ou seja, na hora que o veículo está se afastando da fonte sonora, ele vai ouvir um som mais grave, né? O som da sirene da ambulância vai ficar mais grave. Por fim, nós temos o exercício 7. O exercício 7 já aborda o assunto de efeito Doppler e de queda livre. Então, já é um exercício mais complexo. Vamos ver aqui o que está dizendo. Quando em repouso, uma corneta elétrica emite um som de frequência 512 Hz. Numa experiência acústica, um estudante deixa cair a corneta do alto de um edifício. Qual a distância percorrida pela corneta durante a queda até o instante em que o estudante detecta o som da frequência de 485 Hz? Despreze a resistência do ar e considere G 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. A corneta estava fazendo um ruído com frequência de 512 Hz. Aí, nessa experiência, né, o estudante deixa a corneta cair, a corneta começa a se afastar, então, do observador, e num certo ponto da queda, o som ouvido pelo observador estava com frequência mais baixa, de 485 Hz. E para, então, chegar nesse valor, ele quer saber qual foi a distância que a corneta caiu. Como que a gente vai descobrir isso, né? Então, vamos primeiro organizar os dados. A gente tem a frequência real e a frequência aparente. Temos a aceleração da gravidade. A velocidade do observador, ele não diz, mas fica implícito que o observador está parado, né? Então, o observador está ali quieto na janela, observando a corneta cair. Então, a velocidade do observador é 0 e a velocidade do som, ele também não falou, né? Então, ele está assumindo que a pessoa que vai fazer o exercício já sabe de cabeça a velocidade do som. E a gente, no caso, vai utilizar 340 metros por segundo, que é um valor assim, né, meio padrão. E aí a gente não tem a velocidade da fonte, ou seja, a velocidade da corneta caindo, a gente não sabe, né? Mas a gente pode descobrir qual é essa velocidade em função da frequência real e aparente e das outras informações aí que a gente tem. Então, a frequência aparente é 485 Hz e a frequência real é 512. Agora a gente precisa ver o sinal das velocidades aí. Então vamos lembrar, né? A gente tem que sempre ligar uma seta do observador até a fonte de onda. Então vai ser do alto do prédio, onde está o observador, para baixo, porque a fonte está se deslocando para baixo. Então, esse sentido para baixo vai ser o positivo. A velocidade do observador a gente sabe que é 0. E a velocidade da fonte, se ela está justamente descendo no mesmo sentido da seta, a gente vai usar o sinal mais, sinal positivo. E aí a gente vai ter então, né, montada a nossa expressão aí, 485, né, que é a frequência aparente, igual a 512, que é a real, 340 menos 0, dividido por 340 mais a velocidade da fonte. Vamos precisar fazer um pouco de álgebra aí, isolar o valor da frequência da fonte e aí encontrar lá que é 18,93 metros por segundo. Isso não foi o que ele pediu, né? Ele quer saber a distância que ela percorreu. Só que para a gente descobrir essa distância, a gente tinha que saber a velocidade em que ela estava nesse ponto, né? E a velocidade que ela estava era esse valor de 18,93 metros por segundo. Para continuar o exercício, a gente tem que lembrar de queda livre. Lembrar que queda livre é movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado tem a expressão que é da equação de Torricelli, e é essa que a gente vai precisar usar, então, para poder descobrir a distância que a corneta percorreu até que chegou na velocidade de 18,93 metros por segundo. E o que fala Torricelli? Diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração,
vezes a distância percorrida ou a altura da queda. A velocidade final, a gente já sabe, é o 18,93. Essa daí a gente vai precisar elevar ao quadrado, igual. A velocidade inicial da corneta também era zero, porque inicialmente estava a corneta na mão da pessoa, a pessoa só largou e ela começou a cair. Então, a velocidade inicial vocês vão usar zero. O G ele pediu para usar 9,8 e o ΔH a gente vai achar. Então, isolando também o ΔH aí nessa expressão, a gente encontra o valor de 18,3, que corresponde à letra D.